Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre suplementação em idosos. E a suplementação que a gente vai conversar aqui é sobre a suplementação proteica, a suplementação com leucina e a suplementação com ômega 3, tudo junto. E a pergunta principal que eu vou responder aqui nesse vídeo é: se o idoso só suplementar sem fizer nenhum tipo de exercício físico, essa intervenção da suplementação sozinha tem algum efeito no ganho de massa muscular e força? Deixa eu tentar melhorar essa pergunta. Se o idoso só suplementar proteína, ômega 3 e leucina, essa suplementação consegue promover ganhos de massa muscular e de força, mesmo que esse idoso não faça nenhum tipo de exercício físico? Então vamos lá, antes de eu começar a falar sobre o estudo que eu trouxe aqui para vocês, eu queria dizer para vocês que a proteína é um macronutriente muito importante, né? Ele realmente ajuda de uma maneira muito significativa nos ganhos de massa muscular. Só que você tem uma necessidade de proteína que você tem que atingir por dia. E essa necessidade é muito menor do que muita gente pensa. Então muita gente ingere uma quantidade excessiva de proteína, porque as pessoas pensam da seguinte forma: se proteína é um macronutriente importante para o ganho de massa muscular, então quanto mais proteína, melhor. E não é assim que funciona. Se você consegue atingir a tua cota de proteína diária, mas não vai te proporcionar mais massa muscular, independente de você ser um adolescente, um adulto jovem, de meia idade ou idoso. No entanto, quando a gente fala em idoso, é importante dizer alguns achados, alguns dados em relação à proteína. Por exemplo, idosos em geral diminuem acentuadamente a sua ingestão proteica por uma série de motivos. E esse é um dos motivos do porquê idosos perdem massa muscular. Nesse sentido, a ingestão de proteína, o aumento na ingestão de proteínas em idosos, através da alimentação, da suplementação proteica e de aminoácidos, é muito importante para promover ganhos na massa muscular e até na força. E aí vai a pergunta: e se a gente só suplementar os idosos sem nenhum tipo de exercício físico? Se os pesquisadores derem suplementação proteica, de aminoácidos, como por exemplo a leucina e o ômega 3, que existem alguns trabalhos mostrando ganho de massa muscular com suplementação de ômega 3. Se essa suplementação for ofertada para idosos, há ganho na massa muscular e na força? Para responder essa pergunta, eu trago um estudo que foi publicado por pesquisadores irlandeses, italianos, russos, holandeses, poloneses e do Reino Unido. Foi uma equipe de peso aí. Esse estudo foi publicado no ano de 2021, portanto no ano retrasado, e foi publicado, deixa eu ver se eu consigo pronunciar direitinho, tá? Esse estudo foi publicado no American Journal of Clinical Nutrition, ou seja, em tradução livre, Jornal Americano de Nutrição Clínica. E aí o que é que esses pesquisadores, essa equipe de pesquisadores de peso fez, né? Eles pegaram 68 idosos que tinham risco de desenvolver sarcopenia. Eu tenho vídeos aqui explicando o que é a sarcopenia, eu já falei várias vezes aqui, né? Sarcopenia, se você pegar a palavra sarcopenia, sarco significa músculo e penia, perda, ou seja, perda de músculo. Mas as definições de sarcopenia, elas vêm sendo revisadas constantemente, de modo que hoje a gente já sabe que sarcopenia não é apenas a perda de músculo, mas a perda de músculo, força e desempenho funcional, dependendo do estágio em que você está. Por exemplo, se você está no estágio 1 da sarcopenia, você tem apenas perda de massa muscular. Se você está no estágio 2, você tem perda de massa muscular e força. E se você está no estágio 3, você tem perda de massa muscular, força e desempenho funcional. Então você começa a ter muita dificuldade para realizar atividades da vida diária, como se levantar do sofá, se levantar de uma cadeira, se levantar da bacia do banheiro, se levantar da cama, erguer um determinado peso e deslocar por uma certa distância, brincar com os netinhos e por aí vai. Então a sarcopenia hoje ela é considerada uma doença e ela tem tratamento. O tratamento consiste basicamente em intervenções nutricionais, intervenções relacionadas à suplementação e exercício físico, especificamente o treinamento resistido, que você conhece por musculação. Então, voltando ao trabalho que eu comecei a falar, esses pesquisadores pegaram 68 idosos que tinham risco de desenvolver sarcopenia e dividiram em 3 grupos. Um grupo tomava proteína, fazia suplementação proteica, né, com whey protein, mais leucina. Então, primeiro grupo, proteína mais leucina. O segundo grupo, eles tomavam proteína mais leucina mais ômega 3. Então, um suplemento mais
robusto aí, né? E tinha o grupo 3, que era o grupo placebo, que tomava uma bebida lá sem efeito nenhum. Eles foram submetidos a essa intervenção durante 6 meses sem exercício nenhum. Não foi feito exercício aeróbio, não foi feito musculação, não foi feito nada. Porque os pesquisadores queriam ver o efeito da suplementação, dessas suplementações, ou de uma dessas suplementações, né, nos ganhos de massa muscular, né, massa magra, força e desempenho funcional. Então eles mediram massa muscular, mediram força, fizeram alguns testes funcionais. E aí, quais foram os resultados? Bem, nenhum. Não houve nada, absolutamente nada. Os idosos não ganharam massa magra, não ganharam força e não ganharam desempenho funcional. Eles verificaram que não houve aumentos na massa magra dos braços nem das pernas, ou seja, não houve hipertrofia muscular, não houve perda de gordura, ou seja, no final das contas não houve melhoras na composição corporal. A força do aperto de mão, eles mediram a força através da força do aperto de mão, que é um parâmetro extremamente importante para a funcionalidade dos idosos, não aumentou também. Eles não aumentaram testes funcionais como velocidade de caminhada, agilidade e equilíbrio dinâmico. Inclusive, a taxa de síntese proteica também não se alterou, ou seja, dar apenas a suplementação, seja a suplementação proteica junto com leucina ou a suplementação proteica junto com leucina, junto com ômega 3, não adiantou de nada. Ou seja, provavelmente se tivesse sido feito ali um treinamento resistido à musculação, poderia ser que os pesquisadores tivessem visto algum resultado diferente. Então vamos lá para os comentários. Eu tenho 4 comentários importantes para fazer sobre esse estudo. O primeiro é que quando a gente fala em dar suplementação apenas para os idosos, suplementação proteica junto com leucina, ou a suplementação proteica junto com leucina, junto com ômega 3, os resultados na literatura científica são contraditórios. Eu já comentei aqui o que são resultados contraditórios, né? Significa que alguns estudos verificaram, por exemplo, que esse tipo de suplementação sozinha, sem exercício, teve efeito, né, na massa muscular, na força, no desempenho funcional, mas também tem estudos mostrando que não teve efeito nenhum. E por isso nós dizemos que nós temos resultados contraditórios. E esses resultados contraditórios acontecem principalmente devido à metodologia desses estudos, ou seja, como é que esses estudos são feitos, né? Quantas pessoas foram usadas nos estudos? Quanto mais pessoas são colocadas no estudo, maior o poder estatístico. Quanto menos pessoas, menor o poder estatístico. Qual a dose de suplementação foi dada? Né? Qual a dose de leucina que foi dada? Qual a dose de ômega 3? Por quanto tempo foi feita essa intervenção? Foi curto prazo? Foi um prazo maior? Ou seja, qual tratamento estatístico foi dado? Ou seja, dependendo de uma série de fatores, os resultados podem apontar mais para um lado ou mais para outro. Então, os resultados de muitos estudos, principalmente quando a gente vê assim, resultados contraditórios, esses resultados contraditórios dizem mais respeito à forma como os estudos foram montados do que qualquer outra coisa, tá? O segundo ponto que eu já comentei no finalzinho da fala do estudo, né, é que provavelmente, se tivesse sido adicionado o treinamento resistido a essa intervenção, os resultados poderiam ser diferentes. Por que eu estou falando poderiam? Porque poderia. Isso significa que poderiam ter tido resultado nenhum também, e poderia ter tido um resultado mais animador, ou seja, poderia ter sido observado ali um ganho de massa muscular significativo, um ganho de força e de desempenho funcional, porque você misturou ali suplementação com exercício físico, tudo o que um idoso precisa, especificamente treinamento resistido, que você conhece por musculação. No entanto, e aí vai o terceiro comentário, os pesquisadores do estudo comentaram lá na discussão que a quantidade de proteína que foi suplementada, que foi ofertada para os idosos, que foi uma quantidade de 1,1 a 1,2 gramas por quilograma por dia, é uma quantidade de proteína específica para a manutenção da massa muscular. Ou seja, provavelmente, se tivesse sido dada uma dose maior de proteína, possivelmente os resultados poderiam ter sido diferentes. Poderia se observar aumentos na massa muscular, por exemplo, porque essa dose foi uma dose de manutenção da massa muscular. Então, possivelmente os resultados foram esses, né? Não se viu resultado nenhum, porque a dose foi menor. Né? Se essa dose tivesse sido maior, os resultados poderiam ser diferentes. No entanto, e aí vai a quarta consideração, a ingestão de leucina foi legal. Foi ofertada uma ingestão de leucina interessante para ganho de massa muscular. Mas é importante falar, quando a gente fala em leucina, o seguinte:
Não é que a leucina promove ganho de massa muscular. A leucina é um aminoácido que ela ativa o gatilho inicial para a síntese proteica. Por quê? Porque ela ativa a via da mTOR, que é uma via celular, né, que acontece dentro da tua célula, e quando essa via da mTOR é acionada, você tem aumento na síntese proteica. Só que você só consegue sintetizar proteína e com isso ganhar músculo se você ofertar a quantidade necessária de proteína. Então não adianta nada você suplementar a leucina e suplementar na dose correta se a dose de proteína ou da alimentação ou da suplementação está inadequada. Então, realmente a leucina ativou a mTOR ativou a síntese proteica, mas cadê proteína para ser sintetizado músculo? Então, veja, proteína é importante, é um macronutriente importante, é lógico que é. Idosos precisam tomar proteína, é lógico, principalmente se eles tiverem risco de desenvolver sarcopenia. Mas a dose de proteína ofertada deve ser uma dose específica para ganho de massa muscular e não para manutenção da massa muscular. Quando eu penso em idoso, eu não penso em manter massa muscular do idoso, eu penso muito mais em aumentar. Idosos precisam muito mais aumentar a massa muscular do que manter, principalmente quando a gente fala em idosos que têm um risco de desenvolver sarcopenia. Leucina é um aminoácido importante muito porque ele ativa o gatilho inicial para a síntese proteica. No entanto, a dose de proteína deve ser ajustada de forma adequada para que a leucina possa fazer seu trabalho direito, ativando a via da mTOR, e aí a via da mTOR aumenta a síntese proteica e você tem proteína para sintetizar músculo. O ômega 3 é importante para a hipertrofia? Bem, nesse ponto nós também temos resultados contraditórios. O que é que significa isso? Nós temos alguns estudos mostrando que a suplementação com ômega 3 promove hipertrofia muscular, mas também nós temos alguns estudos mostrando que não. Então os resultados ainda estão contraditórios, de forma que a gente não pode assegurar com tanta... Nós não podemos afirmar com tanta força, né, com tanta segurança, que a suplementação com ômega 3 é efetiva para a hipertrofia. Nós temos ainda resultados contraditórios. Enfim, realmente a suplementação proteica é importante, a suplementação de leucina é importante, mas na dose adequada. E cá para nós, não custava nada esses pesquisadores terem ofertado também um programa de treinamento resistido de musculação para esses idosos, né? Porque além deles ganharem massa muscular, além de aumentar o estímulo para ganho da massa muscular e força, eles aumentariam a sua capacidade funcional, o seu desempenho físico. 3 pontos extremamente importantes para idosos. Idosos precisam ganhar músculo, idosos precisam ganhar força, e idosos precisam ganhar desempenho funcional por uma melhor expectativa de vida e por uma melhor qualidade de vida, ok? Então eu espero ter contribuído. Um abraço a todos, até mais.